Boa noite, gente. Esse é o vídeo tão esperado a respeito do tema do meu livro, O Senhor do Caos, esqueça tudo o que a igreja mentirosa ensinou sobre Satanás. Vou explicar detalhadamente para você, praticante, nunca mais esquecer, tá? Como se deu a farsa da construção do Deus único, tá? Então, é para você praticante que ainda tem aí a sua cultura judaico-cristã enraizada, né? Que pratica, mas tá sempre pondo questões aí, mas e o Deus judaico-cristão? Mas e isso? E aquilo, né? Cheio de denominações como Adonai, né? Entre outras, tá? A partir desse vídeo, eu espero sanar de vez as dúvidas, tá? Colocando aqui explicações históricas de uma maneira bem detalhada para você entender quem é o Deus judaico-cristão, tá? Como se deu a construção deste Deus inventado, tá? Historicamente já comprovado que foi inventado, tá? Vamos lá. No início, né, das religiões, a gente tem que ver aí o mundo pagão, tá? O mundo pagão aos quais a gente retoma aí os cultos, né? Faz aí o resgate, né, dos cultos dos nossos ancestrais. O homem, tá? No seu início, ele vai ter dois tipos de religiosidade, dois tipos de espiritualidade, né? Vamos colocar assim. A partir do momento que ele olha a natureza à sua volta, ele tem essa natureza como sagrada, tá? E para o homem pagão, ele não está fora dessa natureza, né? Essa natureza, ela não é algo à parte. Ou seja, ela engloba ele também, então ele faz parte dessa natureza. Tudo à volta do homem pagão é sagrado. Então tudo possui vida e tudo possui alma, espírito. Ou seja, o universo está vivo, tá? Como nós o vemos. Então, você vai ter lá os astros, vai ter, né? Planetas, estrelas, né? Como o Sol. Você vai ter aí satélite, né? Como a Lua. Você vai ter as nuvens, as tempestades, o ar, o fogo, a água, as plantas, os animais, tá? A própria terra. Então tudo está vivo para o homem pagão, tá? A natureza à sua volta é uma natureza viva e divina, tá? E como ele faz parte dessa natureza, então quem é divino? Tá? O próprio homem. E no início dessa espiritualidade, então o homem pagão ele vai ter duas espiritualidades que sempre vão andar juntas. Vão andar juntas e elas fazem parte da teologia, tá? Do próprio paganismo, então da teologia pagã, que é o culto aos mortos, tá? E o culto à própria natureza. Então, à medida que este homem vai morrer, os outros membros, né, daquele grupo familiar, daquele grupo social, vão cultuá-lo após a sua morte. Então, o culto dos espíritos foi o primeiro culto que se deu na humanidade, tá? Tanto do espírito do ser humano, quanto do espírito da natureza. Englobando tudo que eu mencionei, né? Dos elementos da natureza. Então, ambas, né, espiritualidades, elas vão ser desenvolvidas, né? Vai ter as suas tradições, os seus cultos, vai ter a sua ritualística, que vai passar de pessoa para pessoa. Geralmente, né, do grupo familiar, né, ou grupo social ao qual o indivíduo está inserido, né? Então, vão se formar esses dois tipos de religiosidade. E a gente tem que saber o seguinte: a principal diferença das religiões monoteístas, né, que foram construídas com fins
totalmente econômicos, políticos, que elas são baseadas, né, em ideias, concepções que foram criadas justamente para você manipular as pessoas, né? Ou seja, teve toda uma construção, uma raiz econômica, um objetivo político para ter sido criada. Diferente dessas religiões, as religiões pagãs, os primeiros cultos desenvolvidos pelos grupos, né, familiares, a principal diferença é que esses grupos, eles cultuam a própria natureza física, o que realmente existe, tá? O homem pagão, ele cultua o sol existe, né? Está na natureza. Ele cultua a lua existe. Ele cultua o universo, né? As estrelas existem, tá? Então, o culto do homem pagão é baseado nos elementos em que ele está inserido, na natureza em que ele está inserida, né? E aí esse mesmo homem pagão, ele vai desenvolver a sua religiosidade e a ciência juntas, né? Tanto é que os próprios sacerdotes tinham lá os seus observatórios, tá? Os igurates que foram feitos, né, como observatórios, foram, assim, principais, né, para poder desenvolver a astronomia. Então, eles desenvolveram saberes, né, que hoje nós temos aí como científicos, tá? Então, eles fizeram estudos de constelações, né, ou seja, estudo das estrelas. Eles sabiam sobre planetas, tá? Eles desenvolveram matemática, astronomia, entre outras ciências, né, medicina, tá? Então, a partir da observação da natureza, foi se criando, né, teorias, técnicas, tá? E foi se desenvolvendo a ciência, tá? Concomitante com a religiosidade. Então, o mesmo homem pagão lá, que tem a sua espiritualidade pagã, ele também está, né, em paralelo com a ciência natural, né? Ou seja, ele está em paralelo com a própria natureza, tá? Não é algo inventado, ele não inventou o sol está lá. Quando você faz um ritual para se conectar com uma força da natureza, você apenas está fazendo um ritual, né, uma ponte para aquela energia que já existe, tá? Ninguém inventou o sol. O sol não é tirado da cabeça lá do homem antigo, né? Joãozinho inventou o sol. Não, o sol existe. E foi criado, né? Foi criado uma religiosidade, uma ritualística para se conectar com essa energia da natureza. Aí você vai ter lá os deuses, né? Os espíritos, por exemplo, de essência solar. Você vai ter os deuses, espíritos de essência, do fogo, da água, de caráter celeste, né? Terrestre. Então você vai ter espíritos, né, e deuses de vários lugares, tá? E esses espíritos e deuses, eles são as potências da natureza. Então o homem pagão, ele está se conectando com aquilo que ele está inserido, com o mundo ao qual ele está inserido. Ele não está, por exemplo, inventando um conceito. Logicamente, ele vai desenvolver aí a sua religiosidade, a sua crença, numa espiritualidade, né? Porém, essa espiritualidade, ela é embasada em elementos da natureza. Diferente das religiões monoteístas, tá? Que tiveram os seus conceitos inventados. E são completamente contraditórias, né? Antinaturais, tá? O conceito de Deus único, ele não está embasado em algo que exista, né? Muito pelo contrário. Você vê o livrinho ridículo, né, deles, né? A Bíblia tá recheada de passagens
extremamente contraditórias no quesito da própria realidade, tá? Então, a própria ciência, né? Eles são contra a própria ciência, né? Desenvolvem teorias burras como terra plana, né? Várias outras características que a gente vê que não existe, né? Biologicamente, geograficamente, aquilo não existe, aquilo não faz sentido, né? Como os astros, né, girarem ao redor da Terra, né? Teorias que foram, né, passadas por uma cultura emburrecedora, né? Que aí depois a ciência desmentiu, né? Fez essas teorias caírem por terra, tá? Então, os conceitos que foram criados, né? Todo aquele jogo de moralidade, de valores, foram criados na mente de um ser humano. Ou seja, valores que um ser humano criou para poder controlar outros seres humanos, tá? Então, vamos lá. Vamos falar dessa religião, dessa espiritualidade. O homem antigo, tendo esses dois tipos de espiritualidade, ou seja, ele tendo a espiritualidade vinculada com a natureza e com a religião dos mortos, tá? O que vai acontecer? Os grupos, à medida que eles vão se organizando, né? Os parentes lá vão morrendo e o homem vai cultuar esse parente, porque a morte é um processo natural, faz parte da natureza. Então, logo, né, juntando A mais B do conceito que eu acabei de explicar, né, pagão como tudo é divino na natureza, então a própria morte também é divina. Então, esse homem que morreu, ele vai ser considerado divino, aquele espírito, né, daquele ser humano que agora está morto, tá? Os grupos, eles vão começando a cultuar essas pessoas. E à medida que esses grupos, eles adquirem certas características econômicas, tá? Porque tudo isso também influencia a religiosidade, né? Alguns membros vão ser mais cultuados do que outros. Por exemplo, você vai ter grupos, né, bem antigos que não vai ter o patriarcado, né? Eles não são patriarcais e nem matriarcais. Eles cultuam, né, vários indivíduos. Aí você vai ter grupos, por exemplo, matriarcais, né, que são bem antigos, que você vê até referências na África, tá? Que vai cultuar lá a figura da mãe, né? Então, naquele grupo familiar, a mãe, quando morre, né, ela vai ser cultuada. E os grupos patriarcais, que é a figura do chefe daquele grupo, né, do pai, do patriarca, que quando morre vai ser cultuado, tá? E isso em vários grupos, tá? Pensa numa espiritualidade, a espiritualidade pagã, através de trocas, né, culturais, trocas religiosas, ela se conecta, né? Ela tem essa conversação com outros grupos pagãos, tá? Ao redor do globo. Então, cada grupo, já falando de uma estrutura, por exemplo, patriarcal, né? Os grupos patriarcais, como que eles se desenvolveram? À medida que o homem, caçador-coletor, ele passou a ser agricultor, ele passou a tomar conta de um pedaço de terra, tá? Pedaço de terra que para este homem é sagrado, tá? À medida que ele vai tomando conta da terra, vão se desenvolvendo sociedades que desenvolvem a guerra. Por quê? Porque eles precisam da guerra para proteger aquela terra, para que outros grupos não venham e não tomem conta daquela terra. Então, eles vão desenvolver aí habilidades, né, de guerreiros, tá? E a terra vai começar a ser protegida. Então, a figura do homem guerreiro,
vai começar a ser muito valorizada, né? E muito cultuada, tá? A gente tem que ter em mente que nas cosmogonias, né? Ou seja, na criação do cosmo, né? Na explicação das cosmogonias, né? Voltando à premissa de que essas cosmogonias, essa criação do cosmo, ela está diretamente ligada, né, aos os grupos, né, a todos os seres humanos que cultuam a natureza, ou seja, que tem lá o seu embasamento na natureza física, tá? Todo grupo vai ter uma cosmogonia que fala do cosmos no sentido que teve o seu início no caos primordial, tá? E esse caos primordial, tá? Cientificamente, nós sabemos, né, no conglomerado, né, de matérias, de compostos, em que as teorias, né, científicas se embasam para as possíveis explicações da criação do universo, tá? E cientistas, né, já mostraram que existe essa matéria primordial, né, existe esse caos primordial de onde foi surgindo, né, os vários astros e toda a composição do nosso universo. Então, esse mesmo caos primordial, ele existe nas cosmogonias, tá, de praticamente toda religião pagã, toda cultura pagã vai ter lá, independente de cultura, vai ter a sua explicação e a sua lenda a respeito do caos primordial, tá? Como estamos falando aí da região mesopotâmica, então vamos falar das lendas mesopotâmicas, tá? Como eu já mencionei em outros vídeos, principalmente da lenda sumeriana, tá? Dos primeiros povos, né, lá da região da Mesopotâmia, em que se tinha a figura de Namu, tá, e Enkur, né, que é o senhor do caos, tá. Essas duas figuras, elas são unidas, tá, então tanto o sagrado feminino quanto o sagrado masculino fazem parte de um mesmo ser. Eles não são divididos, né? E aí, este mesmo ser primordial, né, que é o caos primordial, ele é andrógeno. Ele é tanto masculino quanto feminino. E você vê essa divindade primordial em várias outras culturas, tá? Você vai ter o caos primordial, né, a palavra caos, tá? Da religião grega, tá? Dos helênicos. Então, você vai ter lá o deus Caos, tá? Como divindade primordial da religião helênica. Você vai encontrar o caos primordial em várias culturas, inclusive no plágio judaico-cristão, né? Que tudo começa no caos, tá? Então, essa divindade primordial, esse Deus primordial, ele existe em várias culturas, tá? Falando, né, novamente da cultura mesopotâmica, o que vai acontecer? Este mesmo caos, ele dá origem a todos os outros deuses, né, a todas as outras potências da natureza, tá? E ele vai ter várias simbologias, vários elementos. E na Mesopotâmia, esse caos primordial, ele tem a simbologia da serpente, né? Ele tem a simbologia da materialidade, tá? E você vai ter vários deuses com esta essência caótica, tá? Este ser, tá? Este caos primordial, tá? Que vai ter vários nomes, até mesmo na Mesopotâmia, né? No decorrer das épocas, como Enkur, tá? Vai ter cidades, por exemplo, como eu disse, né, em outros vídeos, que vai chamá-lo de Satarã, por exemplo, a cidade de Der, né? Que é a cidade original deste nome Satarã. Você vai ter o nome Enki, tá?
depois as variações, né, do nome desse caos primordial, tá? E na nossa atualidade, o que chamamos de Satanás, tá? É um Deus com essência tanto criativa quanto essência destrutiva, tá? Porque ele faz parte de uma divindade que é considerada a essência de tudo, tá? E este Deus, essa religião do caos, né, essa espiritualidade do caos que vai ser encontrada em toda cultura, ela vai ter lá o seu culto, vai ser desenvolvida na sua espiritualidade. E este mesmo homem pagão tem lá o caos, né, que sabe que deu origem às coisas, que deu origem à natureza, né, da qual ele mesmo faz parte. Este caos, né, quando nós olhamos para a escuridão do universo, né, que deu origem ao próprio universo, está ao nosso redor, é o que nos sustenta, tá? É o que impregna e está em tudo com sua essência. À medida que o homem vai desenvolvendo a sua sociedade aqui na Terra e vai adquirindo poder político, vai adquirindo prestígio, principalmente prestígio espiritual sobre o seu grupo, né? Este mesmo homem, no sentido religioso, ele vai o grupo vai desenvolver uma espiritualidade, né, um conceito que vai engrandecer este mesmo homem, tá? Então, cada grupo vai ter lá o seu patriarca, né? Vamos falar da sociedade patriarcal, né? Que é o que deu origem, tá? Posteriormente à farsa do Deus único. As sociedades patriarcais, elas vão ter lá o seu chefe, tá? De tribo, chefe familiar, que ao morrer vai ser cultuado. Então vão ser deificados esses chefes, tá? E cada grupo vai ter o seu chefe, tá? Pensa, por exemplo, você faz parte de uma família. Teu pai ou então qualquer indivíduo lá masculino que tem um posto de guerreiro, tá? Muito famoso na tribo, ele vai exercer o cargo de chefe. E quando ele morrer, ele vai ser cultuado. Aí lá na outra família vai ter outro chefe que também vai ser cultuado por aquele grupo. Naquela outra também vai ter outro chefe que vai ser cultuado por aquele grupo. Assim se desenvolveu as culturas, tá? Pelo resto do globo. Você vê, por exemplo, os povos helênicos. O que as pessoas não sabem é que elas não procuram a origem dos termos, tá? Que é o que a história mostra, tá? Quando nós procuramos a origem dos termos, a gente verifica, por exemplo, que nem o povo grego, né, que é o povo helênico, vai ter o quê? Vai ter Heleno, né? Vem de Heleno, que é um herói epônimo, né? Um herói ancestral do povo helênico, tá? E antigamente, este mesmo espírito que é cultuado, ele dá um nome para os seus descendentes. Ele dá um nome para as pessoas que o cultuam. As pessoas que o cultuam levam o nome desse espírito, tá? Que é o quesito do espírito familiar, tá? A palavra família veio de espírito familiar, né? Ou seja, o espírito é uma espécie de totem daquele grupo, ou seja, um espírito protetor daquele grupo. Então, por exemplo, o indivíduo chamado Heleno, que deu origem ao povo helênico, foi uma pessoa que morreu, foi deificada, ou seja, recebeu um culto após a sua morte, e aí todos os membros daquele culto vão ser chamados de helênicos. E aí vem a cultura, as tradições e as ritualísticas helênicas, gregas, tá? E por isso que os indivíduos, né, vão o quê? Se identificando. Ah, eu sou helênico, você também é helênico. Por quê? Porque temos o mesmo culto, né, com um ancestral comum. E aí esse mesmo grupo grande, né, de helênicos vai se dividir em, né, são divididos em famílias. E aí cada família vai ter,
por sua vez, o seu culto particular daquele grupinho familiar, né? Por exemplo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e aqui nesse grupinho, digamos que o meu pai é o patriarca. Então, ele é helênico, porque ele também cultua o Heleno, né? Esse espírito ancestral, esse totem, né? Daquela etnia. Mas ele também vai ser cultuado quando ele morrer. Então, é uma sequência de espíritos ancestrais, né? Que aí se dá no patriarcado da ancestralidade masculina, que serão cultuados, né? Lembra aquela historinha de Abraão, Isaac, Jacó? Né? Não é assim, à toa que se tem isso. É através do quê? Desses cultos patriarcais, desses cultos familiares. Então, só para você saber, esse grupo aqui, que tem um ancestral heleno, né, vai ser chamado de helênico e vai cultuar Heleno. O outro grupo aqui também, para você que não sabe, latinos, né? Os latinos, geralmente, antigamente, todas as tribos, tá? O nome das tribos, você vai pegar a origem, vai ter uma pessoa que levava aquele nome e que deu origem ao nome do grupo. Os latinos é por conta do rei chamado Latino, que era um rei do Lácio, tá? Que deu origem ao povo latino, tá? E você vai ter vários grupos também com essa característica. Fora, como eu já falei, os grupos familiares, tá? Que vai ter lá aquele ancestral que o povo não necessariamente vai levar o nome dele, mas vai o cultuar dentro do seu grupo familiar. Mas a tendência, sim, é levar o nome daquele ancestral ao qual está sendo cultuado. Quer ver também uma comparação? Os orixás, tá? Os orixás são ancestrais. São pessoas que tiveram sua passagem na Terra, né? Tanto é que tem até a família dos orixás na África, tá? E eles foram cultuados depois de mortos. Então, cada família vai cultuar um orixá diferente. E não é aquela balela de mitologia formada, né, depois, quando chegou em território brasileiro, tá? Porque a mitologia que a gente conhece aqui não existe na África. Você pode formar um casalzinho de orixá e chega na África, as famílias desses orixás não se conhecem. Tá? Então, por quê? Porque foram mitologias que foram inventadas, tá? Para poder formar uma religião base, tá bom? Se você for pegar o culto na raiz, você vai ver que lá na África existem muitos e muitos cultos, né? Tribais, cultos familiares, ancestrais, chamados dos mais variados nomes: orixás, vodum, né? Nkice, né? Que é origem banto, tá? Que alguns falam Inquice, é que o N, né, do Inquice, às vezes se lê Unquice, né, ou Inquice, né, como popularmente se fala, tá? Então você vai ter muitos nomes, tá, de povos para povos que vai dar um nome para aquele ancestral, tá? Mas é um ancestral, é alguém que teve sua passagem na Terra e foi cultuado. Uma característica do paganismo também é que, à medida que esse ancestral ele morre, muitas vezes ele é associado a elementos da natureza, tá? Porque como espírito, né, ele pode levar atributos, por exemplo, da própria natureza. Então você pode comparar, por exemplo, o seu ancestral da sua tribo às forças do trovão, né? E aí aquele ancestral ele vai ser cultuado através das forças da natureza do trovão, né? Existem muitas religiosidades, né? Muitas lendas que fazem essas associações. Porém, né? Não podemos esquecer que o trovão existe, né?
Então, essas associações são sempre dadas a elementos da natureza que estão lá, tá? Sabendo disso, tá? Vamos para a região lá da Mesopotâmia, principalmente no grupo cananita. O grupo cananita também vai ter a mesma lógica de formação tribal. Então você vai ter lá os seus deuses tribais, né, as famílias, com os seus deuses tribais, os seus guerreiros, que depois de mortos vão ser cultuados. Ele, né, que quer dizer senhor, tem o mesmo significado de senhor, é um deus tribal, né, tanto cananita quanto por tribos hebraicas, né, hebreus antigos, vão cultuar ele, tá? Você vai ter várias tribos, né, que vão cultuar chefes diferentes. E um que ficou bastante famoso foi ele. À medida que um chefe tribal ele fica muito famoso naquela tribo, às vezes o seu culto é difundido, tá, em outras tribos, tá? Ou às vezes até por adoção de culto estrangeiro mesmo, como se deu com Javé, tá? Yahweh, que é o Deus, né, que teve aí a concepção forjada do Deus único, tá? Então vamos lá. À medida que esses grupos iam cultuando, né, tanto tribos hebraicas quanto tribos cananitas cultuavam ele, tá? Você vai ter várias tribos, tá, de origem hebraica que vão ter contato com outros deuses e deuses estrangeiros também. Como eu já também mencionei em outros vídeos, a gente sabe que os hebreus eram politeístas, então eles cultuavam os mesmos deuses que os cananitas cultuavam, tá? Tanto os deuses de natureza física, né, as potências da natureza, tá? Quanto a tribo também tinha a mesma característica de cultuar seus patriarcas, tá? Então, aquela tribo hebraica vai cultuar o patriarca daquela tribo. A outra tribo, que é totalmente diferente da tribo A, hebraica também, podem ser hebraicos, né, porque possuem a mesma cultura, porém são tribos diferentes, tá? Essa tribo A vai fazer o quê? Vai cultuar o seu patriarca. Essa tribo B vai cultuar o seu patriarca B. A C, o seu patriarca C. E assim por diante. Se você for pegar o nome da origem de Israel, né? Israel, tá? Isra quer dizer guerreiro, né? Seria uma espécie, uns falam soldado, mas é mais conotação de guerreiro mesmo, uma conotação mais antiga. Guerreiro de El. Então é guerreiro do deus El. E os antigos hebreus, tá? Lá da região, até da fundação da cidade, tá? De Israel, né? Israel, cultuavam o deus El. Não cultuavam o deus Jeová, né? Vulgo Javé, vulgo Yahweh, tá? Este deus, ele faz parte de tribos da Arábia, tá? O culto dele foi trazido de tribos da Arábia, tá? Do deserto da Arábia, tá? Então, por sacerdotes, né? Por cultuadores javistas. Ou seja, cultuador javista, né? Aquele que cultua Javé, que cultua Jeová, tá? Então, um deus estrangeiro não existia na religiosidade dos hebreus. Não existia na espiritualidade desse povo. Eles adoravam ele, tá? Tanto é que depois, na mitologia posterior, né? Que se tem aí mitologia de anjo, tá? Você vai ter Rafael, Miguel, Gabriel, né? Levando o quê? Sempre ele, que quer dizer Senhor, tá? E em sua origem remete ao Deus El. Se a origem, tá?
de Javé fosse uma origem hebraica, a própria cidade de Israel não teria o nome de Israel, né? Seria uma espécie de Israel, né? Referente a Yahweh, referente a Javé e não ao Deus ele, tá? E a própria história dos hebreus atesta esse culto a ele. Eles cultuavam ele, cultuavam Asherá, cultuavam Baal, tá? Entre outros deuses, tá? Aos quais nós cultuamos, né? Que é o resgate dos nossos deuses ancestrais. Então, eram esses deuses os mesmos deuses dos hebreus, tá? À medida que as tribos, né, diferentes tribos, né, porque eram nômades, né, em sua essência, foram tendo culto e foram tendo contato, né, com outras tribos, se adotava, né, cultos de fora, né? Então, os hebreus eles passaram a adotar culto vindo de outras tribos, tá? O próprio culto de Javé, quando ele foi inserido entre as tribos hebraicas, nunca em caráter de Deus único, tá? A própria inserção desse culto, né? Em algumas tribos, na mitologia, né, na cosmogonia das lendas, Javé nunca ocupou o posto de Deus único. Ele nunca ocupou sequer o posto de Deus supremo, porque o Deus, né, chefe deste panteão era ele, tá? Um Deus ancestral que ficou com muita fama, né, e foi adorado como um chefe. Uma das tendências também que a gente tem que ter em mente desses grupos, tá, que cultuam os seus deuses ancestrais é a seguinte: à medida que o homem vai cultuando seus guerreiros, né, vão se contando feitos desses guerreiros, tá? E à medida que esse mesmo homem ele cultua a natureza criadora e cultua o seu próprio ancestral, o homem ele vai ganhando uma importância tão grande de culto que os grupos começam a contar vantagem, né? Contar lendas assim absurdas a respeito dos seus heróis. Então, além de vincular os seus heróis, por exemplo, a elementos da natureza, vai falar, né, que o herói daquela tribo vai contar das aventuras, né? Vai contar, por exemplo, de criaturas que o herói venceu, né? E aí, o próprio pagão, nessas lendas, vão começar, né, no próprio patriarcado, o homem vai assumindo um quesito, assim, de tão importante, né, de uma importância tão grande no culto, que esses mesmos heróis, nas lendas, né, que vão ser contadas, vão ser mostrados combatendo, né, as divindades primordiais caóticas, né? Que sempre tem simbologias de dragões, de serpentes. Então você vai encontrar as lendas de sempre um herói tribal combatendo um herói da natureza primordial. Para quê? Para mostrar que a força do homem é tão igual ou até maior do que a própria natureza. E aí você tem aí as variações das lendas. Por exemplo, de Namu e Enki se dá, né, para a lenda de Tiamat, né, e Apsu, né? Tiamat e Apsu, né, como uma única divindade, né, uma dupla, né, da deusa e do deus, combatendo Marduk, que também é um herói ancestral, considerado um deus mais novo, né? Então, essas duas religiões, né, elas ficam de encontro, porém o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: até na versão babilônica, né, que é Tiamat versus Marduk, essas batalhas, elas são contadas em caráter de equilíbrio, tá? Então, a função de Tiamat, os poderes criativos de Tiamat, eles não são desprezados. Essas batalhas, elas são contadas para explicar os ciclos da natureza.
Então você não está eliminando os deuses caóticos. Os deuses caóticos, eles levam culto, porque eles são primordiais, tá? O culto dos heróis, logicamente, aqui já vai ter um sentido muito maior, né, dos feitos, né, de falar das lendas e tal, que a gente sabe, tá? Que a lenda, ela é criada pelo homem. E é isso que até o próprio satanista tem que ter em mente, tá? Nós cultuamos forças da natureza. À medida que a gente faz um ritual para conexão com aquela força, tudo bem, é uma força da natureza que a gente quer se conectar. Porém, a gente tem que saber que as lendas, né, em volta daquelas divindades, elas foram criadas por seres humanos, ou seja, foram inventadas essas lendas, né? Então, o satanista, ele tem que filtrar o que é lenda e o que é a religiosidade, que é a prática ritualística de eu me conectar com aquela força. Aquela força existe? Ela tá lá? Está. Tá? A maneira com que eu vou falar dela é a maneira que eu estou falando dela. Então, se eu inventar alguma coisa referente àquela força, vai ser algo que eu construí em cima daquela força, né? E o que o satanismo, né, a espiritualidade satânica tem é a conexão com essa força. Por isso que nós não temos dogmas, nós não podemos impor dogmas a outra pessoa, né? Nós prezamos a liberdade espiritual, né? E o raciocínio, tá? Sempre, né, com a visão também, né, Lúcifer, né, com a visão de conhecimento, tá? Então, o satanismo, a essência satânica é uma essência de conhecimento, tá? Senão nós seríamos incoerentes, né, e imitadores tanto quanto a religião cristã. Então, o satanista, ele tem que ser coerente no seu culto. Logicamente, se eu estou cultuando Baal, eu tenho que saber que as lendas, né, em torno do deus Baal foram lendas que foram criadas por aquele povo para poder explicar os ciclos da natureza, para poder explicar, né, de uma maneira até simbólica, tá, sobre aquela força da natureza, tá? Baal, o ser, né, Baal, Deus Baal, por ser uma potência da natureza, ele está lá, ele existe, tá? O meu contato com ele também vai existir através do ritual. Porém, as lendas que são elaboradas em torno dele foi um ser humano que criou, tá? E isso vai de encontro a qualquer religiosidade, tá bom? E aí vamos de encontro à religiosidade monoteísta, né? Que tem aí a invenção do Deus único, né? Primeiro de tudo, que Javé, né? Que é esse Deus aí, ao qual subiu num patamar assim extremo, né? Nessa religião inventada, tá? Vamos na premissa que ele nunca foi único, nem mesmo no panteão politeísta, pagão, né? Ele foi até considerado como um dos filhos de ele quando ele foi adotado por esse panteão, porque ele é estrangeiro, tá? O culto, tá, do Deus Jeová, ele não é hebreu, ele é estrangeiro. Ele vem de tribos do deserto da Arábia, tá? Região da Transjordânia, por aquela região, tá bom? Então é um culto extremamente estrangeiro, tá? À medida que você tem lá as tribos com a mesma religiosidade dos outros povos, tá? A religiosidade popular sempre foi a do caos primordial e das suas divindades, né? De prazeres carnais, né? Reverenciando fertilidade, sexo, riquezas, né? O prazer palpável, matéria, né? A questão das riquezas materiais, do progresso, tá? Das civilizações, tá? Tudo isso era sempre muito prezado por essas religiões, né? Por essa espiritualidade, tá? Então você vai ver a maior parte da população adorando as deusas da fertilidade, do sexo, os deuses vinculados à fertilidade, tá? Como Baal,
tá? Deuses guerreiros também, que Baal é um deus guerreiro, tá? Então você vai ver o povo adorando esses deuses, né? Esses elementos, tá? E esses deuses eram muito, muito populares, tá? Na época. Depois que os hebreus eles ficaram cativos, tá? Entraram em cativeiro, tá? Na Babilônia, eles passaram a ver, logicamente, né, os babilônios como inimigos. Tá? Até então tinham a mesma religiosidade, tanto dos babilônios, né, tanto dos deuses mesopotâmicos, como os originários cananitas, né, também, né, o povo, né, ao qual ele sempre dividiu muito mais intimamente lá o território, né, deles, né, que na verdade era o território cananita, né, como eles são um povo nômade, eles já invadiram territórios que já tinham seu culto, né, que já tinham seu povo estabelecido, como os cananitas, tá? Isso lá atrás. E os antigos hebreus desenvolveram a mesma religiosidade desses cananitas, tá? A partir do momento que o povo hebreu ficou cativo na Babilônia, todo Deus, né, babilônico passou a ser um inimigo, né? E por motivos políticos, tá? Os sacerdotes javistas, tá, da época, que tinham lá sua influência política, construíram uma religião, tá, com o intuito de unir essas tribos. Como que a gente une as pessoas? Através de uma ideologia, tá? Então eles precisaram de um culto, né, que fosse único, de uma criação de um conceito de um Deus único, tá? E por serem javistas, ou seja, terem adotado este culto do Deus Jeová, eles começaram a colocar Jeová como se fosse o Deus único. E aí demonizaram, né, no sentido pejorativo, né, do termo, não no sentido antigo, né? Então, demonizaram, né, deturparam de uma maneira pejorativa todos os outros deuses. Então, para eu ter Jeová como único, eu tenho que atacar o culto de todos os outros deuses, tá? E Jeová, sendo um Deus, né, que veio de tribos do deserto da Arábia, ele foi uma pessoa cultuada nessa tribo, tá? E este nome começou a ser reverenciado lá naquela tribo aleatória da Arábia. Então, né, não tem caráter universalista nenhum. É apenas um Deus local, né, um espírito local cultuado naquela tribo, que tem função divina de Deus naquela tribo. Mas historicamente se trata do quê? De um espírito, tá? De alguém que viveu naquela tribo. Assim como tem os espíritos, né, de várias outras tribos que também são cultuados. Então, o que hoje a humanidade, o que a cultura cultua, é uma mentira. É uma construção em cima de um deus tribal qualquer, tá? De um espírito tribal, de um homem. Por isso que a Bíblia, tá? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, tá recheado de genocídio, tá recheado de assassinato, de estupro, de, assim, praticamente 100% de ataque aos cultos, né, pagãos, porque é esse o objetivo desses textos. Eles foram feitos justamente com o sentido de manipular as massas, né, de lembrar, ó, você tem que atacar o culto do seu amiguinho, da sua família, de todo mundo, porque o único culto é esse aqui. Porque a religião oficial agora é a religião de uma concepção de Deus único. Aí vai criar uma moralidade, vai criar valores, né, em cima daquela religião. E esses valores não encontram fundamento na natureza, na realidade.
Você não encontra na natureza alguém que fale que você vai queimar no inferno. Alguém que fale que o seu corpo é pecado. Isso não existe na natureza. Na natureza existe o seu corpo e o seu prazer. O que outra pessoa fala que é pecado é um conceito inventado, saído da cabeça de uma pessoa, de um ser humano. E este mesmo ser humano, né, visando, por exemplo, a questão do Deus ancestral, né, do espírito ancestral, né, das tribos, da origem de Jeová, por ser um espírito ancestral, ele não criou um universo. Ele está dentro de uma tribo lá do deserto. Uma tribo humana. Quando este guerreiro, este patriarca morreu, ele foi reverenciado como um deus, né? Naquela tribo. Um espírito deificado naquela tribo. Então é um humano, é um guerreiro. Por isso que as referências a ele é sempre uma referência bélica, é sempre uma referência de guerra e muito humana, com características extremamente humanas, né? Porque é isso que ele é. Então a humanidade, ela, né, em sua maioria de cultura judaico-cristã, o que você cultua, né, cristão, tá? O que você cultua, você que está inserido na cultura judaico-cristã, nada mais é, tá? Se formos pôr em caráter de espiritualidade, nada mais é do que um obsessor, tá? Um espírito de uma tribo qualquer que não faz parte nem sequer da sua linhagem. Você não cultua nem mesmo um espírito que faz parte do seu sangue, da sua descendência, da sua família. Porque esse mesmo espírito, tá? Este mesmo nome, ele foi montado, né? Em cima, né? Embasado numa religião inventada, num conceito criado de Deus único que nunca foi e de Deus que nunca foi, tá? Jeová não criou o universo. Jeová tá lá na tribo do deserto, né? O universo tá lá antes. As estrelas estão lá antes. O patriarca que morre, né, o guerreiro todo-poderoso, ele não tá lá pairando no universo, Simsalabim, criando terra, Simsalabim, criando estrelas, Simsalabim, criando nuvem, criando tudo, criando a humanidade. Ah, eu criei o homem, ó, vou brincar de massinha, né, meu homem aqui. Não, ele não criou nada disso. Esses feitos, essas lendas são inventadas por grupos humanos que querem que a fama daquele guerreiro tribal se eleve. Então, logicamente, eu vou falar que o meu chefe de família, o meu guerreiro tribal, lá deificado, lá que eu presto culto, ele é o Bambambam, ele é o senhor da força, ele é o senhor da tempestade, ele é o senhor dos raios, aí ele tem um poder super poderoso do poderoso. Entendeu? E esses cultos, tá? Eles são documentados. Então, essas tribos, né, já vistas, têm lá o seu deus ancestral, assim como as outras tribos têm os seus deuses, né? Os seus espíritos ancestrais. É o paralelo, por exemplo, também com os orixás, né? Então, cada tribo tem o seu espírito ancestral. É a mesma coisa, por exemplo, que politicamente sacerdotes, por exemplo, do deus Horus, fossem inventar uma religião monoteísta. Quem seria o deus único? Aquele negócio do Chaves, né? Um colar de pérolas é feito de o deus único, tá? De sacerdotes, né? Do deus Horus, ao se confeccionar uma religião monoteísta, seria Horus. Vamos pegar um exemplo totalmente diferente. Por exemplo, a religião nórdica. Vamos pegar o deus Thor. Se fossem sacerdotes do deus Thor criando uma religião monoteísta, né? Confeccionando uma religião monoteísta. Quem que vai ser o deus elevado, né? No panteão como único? Thor. E
assim ocorreu com Jeová, através desses sacerdotes javistas que tiveram a sua influência política ao criar o judaísmo. Porque até então os hebreus nunca foram judeus. Foram politeístas como todo o resto do globo, tá? Então, a mitologia forjada de anjos, né? A palavra até mesmo Elohim, né? Senhor. Elohim, senhores. Está no plural. Se remete a deuses, tá? A cabala que hoje o ocultista moderno, né? Tanto, eu sei, né? Vou estudar cabala, né? Cabala que hoje você tem é totalmente deturpada de uma cabala assíria lá de trás, onde tinham vários deuses naquele sistema, né? Espiritual. Ela foi deturpada. Então, o que você hoje estuda é uma deturpação. Quando você, né, que pratica goetia, quer se esconder atrás de Jeová, os outros deuses, né, devem fazer uma rodinha da risada pra você. Porque Jeová, um espírito bunda suja, tribal qualquer, tá? Um espírito bem humano, né? Que incita aí textinhos genocidas, textinhos de estupro, né? Novamente, por isso que a Bíblia é um conglomerado de bosta. Não tem nada de divino naquele livro. E achar que aquilo é divino é extremamente doente, tá? Para uma sociedade que hoje tem a informação nas suas mãos, tá? É a mesma coisa, eu vou ler um trecho, um Deus que mata criança por motivos passionais. Nossa, né? Quanto isso é sagrado. Isso daí tá parecendo mais um surto de um ser humano muito maldito, né? Muito ser humano. Isso daí é uma característica, uma emoção humana, né? Estupros, né? Que são evidenciados, genocídio, né? São características de sociedades humanas, né? Sociedades bélicas que têm lá a função de guerra. Aquilo lá, todos esses valores são valores humanos. Os valores criados por essas religiões monoteístas são valores humanos. Não encontram embasamento nenhum na natureza. Não tem um velho barbudo nas nuvens. A imagem do velho barbudo se remete ao patriarca, plágio da religião ancestral. Pai, Filho e Espírito que dizem que é santo. Religião ancestral patriarca, né? Tem a figura do pai. Quem era o descendente dessa religião direta? O filho do grupo. E quem que você cultua no grupo? O espírito daquele ancestral, né? Que é deificado. Então, na terminologia aí cristã, né? Judaico-cristã, já vai para uma conotação de santo. Plágio da religião ancestral. Então, gente, são vários elementos, tá? Que vocês têm aí documentados que essa religião é forjada, é inventada, tá? E é essa a origem do Deus Jeová que você aí, praticante de goétia, se esconde atrás. Você se esconde atrás de um espírito de baixa categoria. Nenhum Deus, né, que representa uma potência da natureza vai ficar atrás do seu Jeová. Satanás, que vem dos elementos do caos, né, que é a própria representação da essência do caos, tanto espiritualmente, na origem, né, dessas culturas, desses povos, nunca iria ficar atrás ou abaixo de um deus tribal, de um ser humano qualquer, que depois da sua morte foi cultuado, que teve seu nome aí colocado lá pra cima numa religião inventada,
para propiciar o poder humano, né? Da política, né? Dos homens querendo ter poder sobre os outros. Com características, com valores humanos, tá? Então esses deuses, eles não estão abaixo de Jeová. Muito pelo contrário. A história está aí para mostrar que Jeová faz parte de tribos que o adoraram, porque quando ele morreu, prestaram cultos a ele. Um guerreiro aleatório com este nome, que teve o seu culto dentro daquele grupo. Assim como Heleno teve o seu culto dentro do seu grupo. Assim como Latino teve o seu culto dentro do seu grupo. Assim como aquela família, né, aquele chefe tribal vai ter o seu culto dentro daquele outro grupo. Tá? E isso, tá? De novo, Fustel de Coulanges, Mircea Eliade, tá? Você vai encontrar em vários pesquisadores. Vários. Tá? Isso é história. Isso é a história das tribos. Tá? Isso é documentado. Inclusive, a origem da construção da religião judaica. Tá? Outros elementos que, né, na construção da religião judaica foi justamente o quesito de luz e trevas, né, essa dicotomia maniqueísta, né, que depois o maniqueísmo teve. Quando os hebreus ficaram cativos na Babilônia, né, eles foram libertos, tá, por conta dos persas. Tá? Então, a cultura persa, vários elementos da cultura persa, eles começaram a associar como uma cultura amiga, né? E os povos vizinhos, né, principalmente os babilônios, né, entre outros, como inimigos. E um dos elementos da cultura persa, tá? Da religiosidade, né, em si, persa, era o zoroastrismo. Por quê? Porque dentro dessa religião zoroastra, dentro da cultura persa, já começa a nascer conceitos, por exemplo, de luz e trevas, tá? Próprio do zoroastrismo. Se você pegar a religião antiga persa, não tem nada disso, tá? Então, Zoroastro, né, inventou uma religião onde se tinha dicotomia entre luz relacionada a um bem, aí sim vai ter o surgimento de conceitos de bem e mal, tá? E o mal relacionado à escuridão, né? Então esses elementos também vão ser adotados para a criação do judaísmo, né? Além das deturpações dos cultos antigos da própria região, né? Na confecção do judaísmo vai ser adotado esses elementos estrangeiros. A figura do Messias, ela vem da religião zoroastra. Judeus esperam um Messias, né? E depois o cristianismo, né, que tem a base lá no judaísmo, né, já inventa um Messias, né? E o conceito, né, de Messias vem dessa religião zoroastra. Que vai pegar vários elementos, né, como um tempo linear, né, aí já vai mudar, por exemplo, filosofias para um tempo linear, tá? Então, o cristianismo, né, até principalmente, foi uma confecção dessas escolas filosóficas que foram se formando a partir dessa construção, né, do monoteísmo. Por quê? Porque o monoteísmo, ele serve para manipular massas. Então, se ele serve para manipular massas, logicamente vai ter pessoas adeptas àquele monoteísmo, né? Como teve, como tem até hoje, né? Como religião oficial, né? Da nossa cultura, infelizmente, né?
que está recheada de valores judaico-cristãos. E aí vai ser confeccionado com fins econômicos, com fins políticos, tá? A base da religião, das religiões judaico-cristãs, foram feitas com fins políticos. Não encontra vestígio, não encontra origem, não encontra base nenhuma histórica, base nenhuma em documentos, base nenhuma em vestígio nenhum. E sim construções políticas de governantes, né? Sacerdotes e depois governantes, né? No caso, por exemplo, de Constantino. Então, foram religiões elaboradas, tá? Politicamente. Não encontra base nem em tradições religiosas, muito pelo contrário. Deturparam tradições que já existiam, cultos que já existiam, né? Plagiaram vários elementos textuais. Você pega Epopeia de Gilgamesh, por exemplo, a lenda do dilúvio, né? Que é primeiro contada com Ziusudra, né? Na Mesopotâmia. A mesma passagem. Tem passagens que não foram nem trocadas. O que foi trocado só foram os personagens, né? Ziusudra para Noé. Sendo que o Ziusudra, né? Essas passagens da epopeia, cerca de 2000 anos antes do personagem de Noé ter sido criado. Então você vê que não tem nada revelado, não há nada revelado pelo divino. E sim textos que foram modificados no intuito de eliminar outros cultos. Então, cultuador, tá? Essa é a farsa do Deus único. Ele não existe, ele foi inventado. E ele é um mero espírito tribal da casa do caralho. Que você, idiota, tem como se fosse o bambambam. Bam, bam, enquanto, né, a natureza, né, o universo em si, tá? Você despreza. E você fica com medo de um espírito qualquer tribal. A Terra, no universo, ela é uma faísca, é um pontinho. E dentro dessa Terra tá lá outro pontinho, uma formiguinha, uma poeirinha estelar, que é esse guerreirinho tribal. E você tem medo disso. De uma filosofia inventada com fins políticos. Não tem relação nenhuma com a natureza. Não tem relação nenhuma, nem sequer com a ciência. Muito pelo contrário, né? Vai totalmente contrário, tá? Essas religiões, elas disseminam teorias burras. Você vê até as pessoas, né, que cultuam, essas pessoas que fazem parte dessas religiões são pessoas extremamente ignorantes, extremamente burras, avessas ao conhecimento, avessas ao progresso, né? Aquela pessoa que ela é escravizada, ela quer seguir aquela ideologia, uma ideologia inventada. Uma ideologia inventada. Um valor inventado. Valores que não fazem o menor sentido. Faz o menor sentido o nosso corpo ser pecaminoso. Nosso corpo existe como existe o corpo de qualquer animal. Um animal tem o seu corpo. Como existem, né, os seres, qualquer outro ser que exista. Não tem sentido algum.
concepções como pecado, né, os valores que são impostos, você não encontra na natureza. Uma pessoa te fala que você vai ser punido, né, se você não seguir esses valores. Mas essa pessoa tá falando, mas e a realidade? Existe alguém te punindo? Cadê um velho barbudo nas nuvens te fulminando? A gente tem muitas notícias, né, de igrejas desabando, né? A gente vê por esse próprio povo, um povo totalmente miserável, né? Os pastores, logicamente, né? Os sacerdotes, né? Que ganham dinheiro, né? Que roubam, né? Essas pessoas, logicamente, né? Desenvolvem lá, né? Um caixa, né? Uma certa condição financeira, mas e o próprio povo? Extremamente ignorante, extremamente fracassado, tá? E isso você vê palpavelmente. Você não vê prosperidade nenhuma desse povo. É um povo miserável, um povo que vive, né, numa pobreza, né? E assim, eu não estou falando, a gente sabe que, né, tem as condições sociais, tá, dos países. O Brasil, né, tem vários fatores que tem que ser mudado, né? Principalmente da estrutura, né, social do país, né, das desigualdades em si. Mas você vê culturalmente como essas pessoas são. Você não vê progresso nenhum na vida dessas pessoas. O pastor estelionatário tá lá roubando ela. E ela tá. Ai, meu corpo é pecaminoso. Ai, eu tenho que seguir essa ideologia, eu tenho que seguir esse valor como escravo. Peraí, ó, toma meu dinheiro, pastor. Ah, isso é errado, aquilo outro é errado. Né? Tomando conta da vida dos outros, ditando valores. De onde que ela tirou esse valor? Né? Valores que foram impostos. E logicamente, né, a natureza em si, ou seja, a essência satânica, né, o caos primordial, os deuses da natureza que representam o sexo, representam as riquezas, representam várias potências da natureza, eles vão ser o quê? Vão ser demonizados de uma maneira muito pejorativa. E essas mesmas pessoas, elas não têm aí os benefícios, né, essas bênçãos, por quê? Porque elas demonizam esses deuses. Só que aí você vê muitos, por exemplo, sacerdotes que fazem pactos, né? Que além de roubar, fazem pactos, tá? Então, uma notícia pra você, tá? É, esse Deus, né, ao qual você tem cagaço, ao qual você reverencia, cristão, ele é inventado. E os deuses aos quais você discrimina e você deturpa são deuses baseados na própria natureza. Deuses que você vivencia. Porque a sua natureza é querer ser feliz. A sua natureza é querer buscar riqueza. A sua natureza é querer buscar prazer sexual. Coisas que a sua própria religião escravagista e contraditória prega contra. Fala contra. Fala, não, não busque isso. Mas o seu líder religioso vive da riqueza. O Papa tá lá, em volta de ouro, pregando uma vida sem bens materiais para os fiéis. Mas ele tá em volta de ouro. Esse ouro não tá sendo usado para combater a fome, por exemplo, de outras pessoas. Mas está sendo usado para ostentar a riqueza, né, da Igreja Católica.
Seu pastor fala para você dar o dinheiro para ele, mas você não vê o pastor tirando o dinheiro do bolso e dando o dinheiro para seja que Deus único for. Ao contrário, ele tá pegando o seu dinheiro e tá vivendo os prazeres da carne com o seu dinheiro. Ele tá prosperando financeiramente, né? Tá lá vivendo a sua vida às suas custas. Então, retardado é você que segue esse tipo de ideologia, esse tipo de religião burra. Essa religião ela se mantém por quê? Porque ela foi construída numa base econômica. Então, para as pessoas que estão no poder, é muito conveniente que as religiões de manipulação de massa se mantenham, né? Porque foi assim que elas foram elaboradas, tá? Igreja Católica sempre foi um senhor feudal, tá? Uma proprietária de terras, né? Sempre foi muito influente com a política, tá? Só depois de muito tempo mesmo, é que Estado e Igreja vão se separar. Igreja vai ter uma influência do caralho, né? Por quase, assim, toda a história da humanidade. Entendeu? Desde, né, logicamente, da formação do cristianismo, né? Então, desde a formação do cristianismo, né, pra cá, ela teve uma influência muito grande, é muito recente essa separação, né, de Estado e Igreja, tá? Então, é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem ler o meu livro, tá tudo aqui no livro, inclusive esse daqui é para presente, tá? Uma pessoa muito especial, vou dar de presente. E tá aqui a explicação, na verdade, do livro, eu contando para vocês, tá? Detalhadamente. Vocês encontram esses estudos da religião ancestral, tá? Em várias pesquisas, tem livros, tá? Vocês podem estudar mais a fundo a religião ancestral, a religião dos mortos, porque toda essa confecção, né, de conceitos monoteístas, elas foram embasados nessas religiões ancestrais, que fazem parte do quê? Do nosso paganismo, fazem parte do nosso politeísmo. Então é de suma importância você, cultuador destes demônios, dos deuses antigos, saber de onde se originaram essas filosofias, né, esse tipo de espiritualidade, tá? E aí você encontra embasamento, né, na própria história, nas próprias pesquisas, nessa própria religiosidade comparada. Tá bom? Então fica aí o vídeo agora para você, cultuador, nunca mais falar besteira, tá? De Deus judaico-cristão. Porque o Deus judaico-cristão não existe. Tá bom? Ele tem tanta importância quanto qualquer outra pessoa que morrer e ser popularizada depois de sua morte. Tá bom? De qualquer conceito que for inventado. Nunca foi Deus único, né? Tá? Nem historicamente dentro de qualquer religião ou espiritualidade, tá? E muito menos agora ou para futuro, nunca será um Deus único, tá? Então, tá na hora do cultuador parar de pegar esses exemplos retirados dessa religião judaico-cristã, né? Que infelizmente ainda domina aí a nossa sociedade, mas muitas pessoas estão acordando, né? Hoje a gente tem vários segmentos religiosos, então cabe a você, ser humano, né, escolher se você quer viver escravizado numa mentira, né? Aquele negócio, né? Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade, como eu disse no meu último vídeo, tá? E é uma frase, infelizmente, é uma frase verdadeira,
tá? Então, cabe a você procurar o conhecimento e o seu desenvolvimento, tá? Intelectual, tá? O seu conhecimento espiritual, tá? Embasado nisso também. E cabe a você acreditar em crenças limitantes, em conceitos limitantes. O satanismo, ele te deixa livre. Então, você pode cultuar lá, você cultua seus demônios, né? Você tem a sua liberdade individual, não tem ninguém te ditando dogmas. Não tem ninguém te dizendo valores, por exemplo, inventados da cabeça de outra pessoa. A ritualística que nós temos são ritualísticas para nós nos conectarmos com poderes, com essências da natureza. Não são essências inventadas. Novamente, né, as potências da natureza, o sexo, ele existe em energia de criação. Então você vai ter demônios vinculados a essa energia, fazem parte dessa energia. Essa energia existe. Ela não foi inventada, o sexo não foi inventado. A riqueza material existe. Você vai ter demônios conectados à riqueza material. O ciclo de vida e morte, né, questão de destruição, de cura, faz parte do ciclo da natureza, ele existe. Você vai ter demônios conectados a esse ciclo da natureza. Você vai ter demônios conectados ao elemento fogo. Você vai ter demônios conectados ao elemento água. O fogo existe, a água existe. Demônios conectados, por exemplo, à tempestade, à fertilidade. A tempestade existe, a fertilidade existe. Os valores da religião judaico-cristã, não. Não tem embasamento nenhum no mundo real. Então, por si só, você soma A mais B para você verificar o quão gado, o quão escravo você está das suas próprias crenças, da sua própria espiritualidade, tá? Então, essa é a verdade sobre, né, a farsa do Deus único, tá? Que foi elaborada, que foi inventada. E a concepção também de Satanás, né? Que como caos primordial, como essência da própria natureza, tá? Primordial, permeia todos nós. Então, você tem que ter para sua vida aquilo que realmente te traz algum tipo de benefício. Uma crença limitante ou você aceitar que é parte da natureza, ou você viver, né, a vida aqui, o que você tem, o teu carnal. Você pode filosofar sobre as coisas, né, que acontecem, sim. Isso faz parte do ser humano, faz parte do nosso crescimento, né, intelectual, do nosso desenvolvimento como humanos. Porém, você ficar preso em crenças forjadas é burrice, né? Desperdício de respiração, é você tá só existindo para poder imitar, para poder ser escravo de algo. Você não está desenvolvendo a sua humanidade, né? E aí entramos, por exemplo, no quesito luciferiano, como eu já falei também em outros vídeos, né? A característica de Lúcifer, que é o conhecimento, né? O esclarecimento espiritual, o conhecimento que nós temos, né, como seres humanos, a nossa consciência é desenvolvida em Lúcifer, né? Você tem aí as habilidades de Lúcifer para poder te ajudar a se desenvolver. Você não tem este mesmo culto ao conhecimento advindo dessas religiões escravagistas. É o oposto, elas querem que você continue ignorante, porque elas querem que você continue sendo comandado, para que outras pessoas gozem a vida e você seja somente um gado comandado desses líderes religiosos, comandados
escravos de uma filosofia que é totalmente burra, antinatural, né? Totalmente sem sentido, tá? Então, eu quero que você lembre muito bem deste vídeo, praticante de Goetia, quando você se esconder atrás de um selo salomônico pedindo a ajuda de Jeová, tá bom? Lembra bem de quem ele é. Aliás, pesquisa sobre ele, tá? Depois desse vídeo. E aí eu quero ver você se esconder atrás dele, tá? Quero ver a sua crença depois desse vídeo, tá bom? Bom, é esse vídeo, tá? Que eu tinha pra fazer pra vocês. Eu vou trazer mais temas, tá? Sobre questão de culto à ancestralidade também, que eu vou entrar neste tema. Tô bastante corrida, né? Como eu falei, tô fazendo meu TCC, né? Meu último ano, tá? Então eu estive bastante corrida, não deu tempo de eu fazer este vídeo antes, né? Demorou um tanto para eu poder estar aqui fazendo o vídeo para vocês, tá? Mas finalmente eu consegui tirar um tempinho para poder fazê-lo, tá? E eu tô muito feliz, tá? Com as pessoas até que me procuram, dando feedback dos meus livros. Hoje até o depoimento de uma das leitoras, né? Que a mãe dela tá cultuando junto com ela. E o incrível é que a mãe dela é uma ex-pastora, né? Cultuando junto. Então você vê as pessoas enxergando, né? As pessoas despertando para a espiritualidade, né? E muito mais que isso, para o conhecimento, né? Porque a gente sabe que nosso segmento satânico tem tanto teístas quanto ateístas. E são segmentos extremamente válidos. Por quê? Porque a pessoa que também está sendo, né, está seguindo o satanismo, mas por um outro viés, mesmo que for de arquétipos, ela está utilizando a sua racionalidade, né? Ela não está seguindo algo burro, algo comandado, né? Por ideias, né? Algo que não tem sentido, que não tem fundamento nenhum, né? Então ela está seguindo a racionalidade, ela está se desenvolvendo, tá? Intelectualmente. Então é um caminho válido também, né? Para aquela pessoa, é um caminho válido para ela, né? Então é muito legal ver esse depoimento das pessoas, tá? Quem quiser procurar, tá? Para obter o livro, pode me procurar, tá? Tem a versão em PDF direto comigo. E vocês podem adquirir também na Wiclap e vocês podem também assistir aqui os vídeos como eu detalhei o meu livro, né? Aqui para vocês, tá? Com referências históricas, contando das cosmogonias, como foi sido desenvolvido, né, essa espiritualidade, esses temas, né, essa religiosidade através dos tempos, né, através das épocas, das sociedades, dos grupos em si, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? E, por favor, né, cultuador, foda-se Jeová, Ave Satanas.